direto já, conectar aqui, ó, lá com o nosso Complexo Hospitalar Central. É a doutora Jerusa Assis Gomes Mendonça, ela é geriatra, vai falar com a gente no programa de hoje. Afinal de contas, a questão da saúde preventiva é extremamente necessário que você tome os devidos cuidados. Vamos ao nosso quadro. E falando em saúde, vamos aqui para o telão, porque a nossa convidada já está com a gente, direto lá do Complexo Hospitalar Central, o hospital da minha, da sua, das nossas vidas. Ô, doutora Jerusa, muito boa tarde, boa véspera de feriado para a senhora, seja bem-vinda ao Band Cidade. Obrigada, Deus. Boa tarde a todos, boa véspera também de feriados para todos que nos assistem. É um prazer novamente estar com vocês. É com muita alegria que a gente se encontra novamente aqui nesse mesmo canal. Perfeito. Doutora, envelhecimento senescente e envelhecimento senil. Confesso, é muito novo para mim esses termos. Eu queria que a senhora discorresse sobre ambos. São palavrinhas novas, né? Eu decidi a gente trazer esse tema para conversar um pouquinho com vocês, porque geralmente a gente pensa assim, que envelhecimento, a gente tem que envelhecer e estar associado a alguma doença, né? E que algumas alterações é comum, sim, do idoso estar presente no idoso. E que isso vai ser comum. Então, eu quis trazer esse assunto para que todos nós abríssemos um pouco a nossa mente a esse respeito do que é um envelhecer saudável, até que ponto isso é saudável, ou até que ponto isso se torna doença. Quando nós envelhecemos, nosso corpo vai alterando, né? A pele vai mudando, alguns comportamentos vão mudando, e nós como família, nós precisamos estar atentos, e nós como pessoa, como idosos, nós precisamos ter consciência dessa mudança e fazer essa autoavaliação para que nós possamos entender até que ponto nós podemos e somos capazes de fazer algumas atividades e até que ponto nós não somos mais. Então, o que gera, às vezes, muita angústia numa pessoa é assim, doutora, lá em casa, todo mundo briga quando eu subo numa escada agora. Que coisa chata, todo mundo quer mandar em mim. E, às vezes, a pessoa não se apercebe que, por uma questão natural, nós podemos perder um pouco do equilíbrio. Isso é fisiológico, né? Com o passar dos anos, nós vamos perdendo algumas células neurológicas do nosso cérebro, do nosso ouvido, que são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. Nós vamos perdendo algumas células de captação do nosso olho, que são responsáveis pelo campo visual. Isso é fisiológico. Então, isso é um envelhecimento senescente, ou seja, é aquilo que faz fazer com que nós envelheçamos de uma forma natural. É um envelhecimento esperado. Quando nós envelhecemos, nós vamos mudando os nossos hábitos alimentares. Por quê? Porque é algo natural. Então, antes você conseguia comer um hambúrguer inteiro, com o passar dos anos, você não tem mais aptidão para o hambúrguer. Aquilo começa a te fazer mal, você não consegue digerir mais aquilo. Ou uma carne começa a ficar indigesta. Por quê? Porque naturalmente nosso estômago ele começa a ter uma digestão mais lenta. Isso é fisiológico, ou seja, é um envelhecimento natural. Então, o que é o contrário disso, doutora? É algo que, junto com esse envelhecimento natural, se agrava, que associa uma doença a ele. Seja uma doença por um refluxo, seja uma doença por uma úlcera gástrica, por um câncer de estômago, seja ele por uma doença que é necessário fazer uma cirurgia oftálmica, né, ou por uma doença crônica que degenera o nervo óptico, como, por exemplo, uma diabetes.
entende? Então, nós temos associado a um envelhecimento senescente, eu posso estar associado a um envelhecimento senil, ou seja, é aquele envelhecimento que tem uma doença associada. Então, esses dois termos, nossa, eu preciso gravar o que é senescência, o que é senil? Não, eu só preciso entender que existem dois tipos de envelhecimento. E eu, como família, eu preciso de perceber até que ponto o meu avô ou a minha mãe está num envelhecimento senil, ou até que ponto eu vou precisar de uma intervenção médica para que seja feita uma avaliação geriátrica nesse idoso. Doutora, com tudo isso que a senhora nos explicou aqui, fica a grande questão. O envelhecimento, ele é definido pela questão genética, pelo meio em que a pessoa conduz a sua vida ao longo da história, o que está diretamente relacionado? Porque é muito comum a gente falar sobre isso. Olha, eu nunca me cuidei, e, enfim, eu sempre levei a minha vida como Deus dará, e hoje eu estou aqui muito bem, obrigado. E aí fica aquela questão, né? Realmente, a genética conta muito. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco. Existem estudos hoje, Adilson, que falam assim, que o que define o envelhecimento conta, sim, genética e conta a sua história de vida, o meio externo. Mas, por incrível que pareça, o que mais pesa é a forma como você viveu sua vida. Hoje demonstra-se que 35% é definido pela genética e o restante é definido pelo meio externo, ou seja, pelas agressões externas, pela forma como você viveu. Então, quando a gente pensa assim, nossa, meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, na minha família teve vários episódios de câncer. Você é propensa a ter câncer? Sim. É necessário fazer rastreio, todo mundo ficar de antena ligada, né? Ficarmos fazendo exames de rotina? Com certeza. Mas significa que é 100% de chance de você desenvolver esse câncer? Não. O seu estilo de vida, o meio em que você vive, também vai definir isso. Hoje, a gente percebe que, se a gente pegar, já foi feito isso já, gêmeos idênticos que foram separados quando crianças, e um foi viver na África e outro viveu na América. E os dois tiveram vidas completamente diferentes. Um com todas as intempéries, com todas as dificuldades de um clima árido, de um clima, né, seco, como é na África, e o outro com toda a estrutura familiar, com todas as facilidades que foram feitas, que se teve na América do Norte, e depois de um tempo eles se encontraram. E a diferença entre eles foi absurda, depois de 45 anos, se não me engano. E a diferença entre eles foi absurda. Como um desenvolveu doenças e o outro não. Então, o meio externo, ele interfere muito na forma como você vai colher a sua saúde lá na frente. Eu brinco, e às vezes eu comento com os meus pacientes, que não adianta você querer colher saúde em um mês. Saúde a gente não colhe em 2 semanas, em 3. Mas é necessário dar o primeiro passo em relação a ela. Saúde é que nem, eu falo que é igual banana. Quando você quer comer banana, você precisa plantar banana. E mesmo assim, se você quer colher banana nanica, você tem que plantar banana nanica. Não adianta plantar banana da prata. Você tem que plantar banana nanica para colher banana nanica. Saúde é do mesmo jeito. Então, a gente tem que plantar a saúde para colher. Então, quando você planta, você prepara a terra, você corrige a acidez do solo, você água a terra, né? Fertiliza. Leva-se um tempo para isso. A saúde é o mesmo jeito.
você leva um tempo, você vai colher os frutos disso a médio e longo prazo. Doutora. Um exemplo, essa maçãzinha que está aparecendo aí agora é a respeito da nossa pele. Né? Isso aí é uma mudança que vai acontecer na nossa pele. Isso é fisiológico? Entre aspas, sim. Né? Você vê assim, quando nossa pele é viçosa, nossa pele é hidratada, ela tem tugor, porque a espessura de gordura dela é boa. Com o passar dos anos, ela vai ficando mais fina, mas se eu não me hidrato com água o suficiente, se eu não passo uma proteção com creme de acordo com a minha idade, porque isso é outro problema que eu vejo, sabe? Eu recebo pacientes no meu consultório com muita coceira na pele ou com a pele extremamente ressecada, passando cremes que não são apropriados para a idade deles. E aí, mas eu me hidrato. Assim, hidrata como? Com creme ou com água? Ah, doutor, eu bebo água, mas não bebe 500 ml por dia. Então não está hidratando, né? Então a gente precisa ir ajustando isso. Para quê? Para que essa maçã ela não chegue tão murcha lá na frente. Ela vai murchar? Vai. Mas ela pode chegar menos murcha. Doutora, eu estou conversando aqui com a doutora Jerusa Assis Gomes Mendonça, ela é geriatra e atende lá no Complexo Hospitalar Central. Grande abraço a toda a equipe aí do Complexo Hospitalar Central. Eu preciso encerrar o bate-papo, mas eu tenho que deixar a última pergunta, se a senhora puder ser bem objetiva. Não está no script aqui, mas é muito comum a gente ser questionado ou questionar também. Nossa, mas você tem 30, 40 anos com a mentalidade de 60, 70, o psicológico. Esse envelhecer emocional, isso afeta também na parte estética, humana, na estrutura do indivíduo? Sim. Por incrível que pareça, sim. Porque assim, a gente tem que separar o que é maturidade e o que existe diferença, né? Maturidade e estado emocional, tá? Ou rigidez psicológica. Então, você é maduro como uma pessoa mais velha, você tem experiência de uma pessoa mais velha, ou você está emocionalmente rígido como uma pessoa mais velha? Se você está rígido, se você não é aberto a novas opções, a experimentar novas coisas, é preciso rever isso. Porque saúde mental faz parte, sim, de uma expectativa de saúde, de uma velhice saudável. Então, a gente precisa de ver qual é essa mentalidade que a gente perspectiva, né? Eu tenho 40, mas eu tenho pensamentos de 60. Como assim? Eu sou rígida, eu não sou aberta às novas perspectivas. Então, a gente tem que rever, porque lá na frente você vai ser mais rígido, mais ríspido, e isso afasta as pessoas da gente, inclusive os familiares. Muito bem, doutora, um grande abraço, boa véspera de feriado para a senhora, bom feriado amanhã também, não sei se vai estar de plantão ou não. Nós aqui não temos nem dia santo, aqui todo dia é dia de labuta. Muito obrigado. Nós que agradecemos, é um prazer. Falo muito, né? Não, mas é necessário. Mas é um prazer falar sobre o assunto e estou à disposição, sempre que precisarem, procurem a gente lá no Hospital Central. Estamos à disposição, nós e toda a equipe do Hospital Central. Tá aí, muito bem. Grande profissional, grande pessoa também. A gente fica muito feliz em ter aqui no Band Cidade essa orientação para a audiência. Falando em saúde na tela da Band.